Bora conversar. Partiu Estados Unidos. Quero responder suas dúvidas, te ajudar a desatar esses nós que ainda estão impedindo aí você de avançar com esse projeto. O Dan contou para nós aqui que no ano passado teve o visto negado de estudante da esposa dele. A Consul fez três perguntas para a esposa e duas para mim e reprovou. Não quis ver nada do que levamos. Agora está mais fácil do que no ano passado? Essa pergunta? Dan, precisa primeiro entender por que você teve seu visto negado na primeira tentativa para fazer uma nova tentativa, beleza? Quando que aqui fica mais fácil ter o visto aprovado? Quando você faz o processo corretamente, quando a intenção é legítima, beleza? Não importa se é antes da pandemia, depois da pandemia ou daqui 4 anos. Só vai ser mais fácil solicitar o visto se você atender os 3 pilares da aprovação. Convenceu o agente consular que de fato você está indo para estudar inglês, que você tem intenção de voltar para o Brasil para aplicar esse conhecimento em alguma área da sua vida e que você tem capacidade financeira adequada. Por exemplo, Dan, já faz aí então 1 ano que você solicitou o seu visto e teve o visto negado. O que você fez de lá para cá, né? Você conversou com a agente consular na entrevista anterior e disse que tinha a intenção de aprender inglês para conseguir uma vaga nova no seu trabalho. Depois que você saiu do consulado, você desistiu de aprender inglês? Ou não, você deu um jeito de aprender? Tá estudando inglês ainda? Então, primeiro passo, se você teve o visto negado, é entender por que o seu visto foi negado. A Nublu Intercâmbio pode aceitar o seu processo para tentar reverter a sua situação. Para isso, nós fazemos primeiro uma análise de negativa com um especialista em aprovação do nosso time, beleza? E depois da análise de negativa, se nós entendermos durante essa análise de negativa que você tem boas chances de reverter a sua situação, nós iniciamos a mentoria. Então, para você não pagar o valor total da mentoria ali, sem ter possibilidade de reversão, porque tem visto que não dá para reverter, tá bom? Tem vezes que não dá, tem vezes que, por exemplo, o solicitante instruído por um terceiro mentiu durante o seu processo. Aí, quanto a isso, infelizmente, nada nós vamos poder fazer. Não vai poder reverter a situação, beleza? O mesmo caso é pro cara que foi lá no consulado americano, disse que precisava aprender inglês. Passou 1 ano e meio, 2 anos e meio e ele não está estudando inglês. Nós não vamos poder fazer nada para ajudar essa pessoa, beleza? Porque ela só reafirmou que a intenção dela nunca foi aprender inglês. Então é por isso que se você teve uma negativa de visto e quer tentar reverter, você pode falar com o nosso time aí para contratar a avaliação de negativa e posteriormente a nossa mentoria. Então, o primeiro passo, teve o visto negado? Vamos aí trabalhar para entender o que aconteceu no seu pleito. Olha só, Murilo perguntou o seguinte: estou terminando minha faculdade de Ciências Contábeis. É melhor pedir o visto de estudante antes ou depois? Depende. Depende de quando você quer estudar. Você pode querer estudar no próximo intervalo de férias da sua faculdade. Então, peça o visto agora. Você quer estudar 6 meses depois de concluir a faculdade. Peça o visto depois, ok? Você precisa entender quando que a emissão do visto deve ser feita de acordo com o seu planejamento de intercâmbio. Eu imagino, Murilo, que a sua pergunta, na verdade, tem a ver com a questão de vínculos, né? As pessoas costumam balizar os seus projetos com o maior potencial de aprovação. Isso sim é importante, mas a pergunta eu te devolvo. Quando você quer estudar? Você quer estudar agora? Então peça seu visto agora. O que você não pode é, por exemplo, solicitar seu visto agora para um período que é incompatível com as suas aulas, porque ninguém abandona a faculdade no último semestre para estudar inglês. Pegaria super mal. Show? Tá bom? Inclusive, deixa eu comentar com vocês sobre um triste caso. Não é afirmação que eu vou usar só para vocês não nos contratar, beleza? Entenda que eu não venho aqui para ficar mentindo, inventando história, para botar medo em vocês, para contratar os nossos serviços. Mas a realidade é, falei isso numa reunião agora pela manhã com uma pessoa que nós estamos desenvolvendo um trabalho em parceria. A realidade é que todo processo de visto negado que eu já botei a mão na minha vida, que não foi feito aqui pela Nublu Intercâmbio, tinha erro, beleza? Porque as pessoas não estão nem aí para sua aprovação, ok? Elas estão preocupadas se você passou o cartão ali com elas, se você fez o Pix no começo do processo. E eu atendi na quarta-feira uma avaliação de negativa, que a pessoa deu a sorte aí de fazer comigo. E infelizmente,
os 4 pontos onde toda vez que nós avaliamos negativas, ela tinha ali de erro no processo dela. Ela tinha erro na comprovação financeira, ela tinha erro no I-20, ela tinha erro no DS-100, tinha erro de planejamento, beleza? Nossa, Léo, ela fez sozinha? Não, ela fez com uma famosa prestadora de serviços nesse segmento. Eles não viram os erros que eles cometeram, um é modo operante deles, eles sempre fazem dessa forma. O mesmo aconteceu com a escola. A escola emitiu para ela um I-20 de 2 meses, quando ela solicitou um I-20 de 1 mês, tá? A escola preencheu tudo com 1 mês, mas um campo a escola preencheu errado, com 2 meses. O campo que, na maioria das vezes, o agente consular repousa os olhos, que é o prazo de comprovação financeira. Então, no seu I-20 vai uma série de informações em inglês, que pra gente que não tá acostumado com o idioma nem com o documento, é difícil identificar se tem erro ou não. Então, tava lá que ela iria, em uma parte do I-20, estudar em uma data, em outra parte do I-20, em outra data. E a comprovação financeira era para 1 mês. Então imagina a gente consular pega um I-20 com $1.000 de comprovação financeira e tá lá escrito que é para 2 meses. Coitada, ela não tinha como saber disso, né? Não falava inglês muito bem, mas também não se deu ao trabalho de olhar. Por quê? Porque colocou tudo na mão da agência que ela contratou, colocou tudo na mão da escola que ela contratou e tinha lá, tinha erro, infelizmente. Então, pessoal, tomem cuidado, beleza? Hoje, solicitar um visto americano não é brincadeira, é caro, é bastante dinheiro. Não entregue seu projeto na mão de qualquer um. Gostaria de saber, Alan, se eu posso entrar para estudar a qualquer período do ano. Sim, depende do que você quer estudar, tá bom, Alan? Se você está falando de estudar um curso de especialização, um curso de nível superior, um under degree, aí tem períodos específicos, tá bom? Se eu não tô enganado, é normalmente de 2 a 3 vezes que abre. É no fall, primavera, verão, se eu não me engano, e outono abre turmas, tá? Então você tem que olhar. Já nos cursos de inglês, tem escola que começa todo mês, a cada 2 meses, toda semana, depende da escola, tá? Então para estudar inglês dá para ir quase que o ano inteiro. Tirando ali começar nas últimas 2 semanas de dezembro, que a maioria das escolas estão fechadas. Beleza? Show? Foi um prazer conversar com vocês hoje. Eu adorei nosso bate-papo. Espero te ver muito em breve em mais uma oportunidade. Um abraço, fica com Deus. Tenha um excelente final de semana. Até a próxima, pessoal.